Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado à banca por estar participando desse momento, por terem, né, aceitado o convite e pelas contribuições que virão, né. Começa então a apresentação da defesa dessa tese de doutorado, essa pesquisa, né, que buscou entender, né, a inteligência artificial olhando para a máquina, olhando para o algoritmo, olhando para o impacto dela na sociedade. Então, buscando desenvolver aí um método aí multidimensional para avaliação ambiental, tecnológica e social da inteligência artificial. Essa apresentação vai passar, né, seguir a síntese da tese em si, passando pelos 9 itens e pelo fechamento dos agradecimentos. Começo então falando do porquê falar da inteligência artificial sustentável, né? Porque é, a inteligência artificial não é apenas mais uma tecnologia, mas uma grande revolução e talvez a próxima revolução que estamos vivendo. Por trás de uma tecnologia que traz uma promessa de eficiência e inovação, é também uma tecnologia que coloca o nosso planeta em limites nunca antes vistos, né? A inteligência artificial tem um consumo energético voraz, trabalha com uma obsolescência tecnológica onde os ciclos de uso do hardware são cada vez menores e traz um aprofundamento de desigualdades sociais que também não foi visto em outras tecnologias. Medir a sustentabilidade da inteligência artificial é necessário porque o crescimento acelerado, a adoção, né, nunca outra tecnologia foi vista com tamanho impacto, tamanha abrangência e tamanha adoção. E isso coloca o consumo computacional, o consumo energético em escalas globais. Os impactos ambientais crescentes, com o aumento da demanda energética e da emissão de CO2 pelos data centers e pelo uso intensivo de água, agravam todo esse ecossistema da inteligência artificial. A geração de lixo eletrônico, do hardware especializado para computar os dados da IA, também é algo que vem sendo amplamente documentado na literatura. Os impactos sociais da IA, como o viés, algoritmo, todo o código carrega o que os desenvolvedores colocaram. O viés que foram utilizados na base de dados é algo que vem sendo cada vez mais elucidado na literatura. Quem decide qual dado entra e qual dado sai de um treinamento da IA decide que idiomas e populações inteiras irão trabalhar junto com isso. E quando olhamos pelos índices, pelas métricas e as abordagens que existem hoje para avaliar a inteligência artificial, vimos que está tudo fragmentado. Basicamente, hoje se mede a IA apenas com o seu desempenho técnico. É como medir um carro apenas pela velocidade que ele consegue andar numa via. Então, por trás dessa promessa de eficiência, a realidade da inteligência artificial ela é muito diferente. Por trás de algoritmo, nuvem, palavras que parecem que não pesam, a inteligência artificial ela pesa água, pesa metal, pesa energia, pesa carbono. Como exemplo, né, o ChatGPT, que é icônico por ser o primeiro modelo comercialmente disponibilizado, o treinamento dele consumiu cerca de 1,3 gigawatts hora de energia, algo em emissões de carbono equivalente a 108 mil carros. E é importante salientar que o treinamento de um algoritmo é uma parte intensa de uso de energia, mas no ciclo de uso desse algoritmo é uma pequena parte. Boa parte desse modelo é ficar em referência, ou seja, é quando é liberado para os usuários ficar colocando os seus famosos prompts, interações. Um modelo gasta muita energia para ser treinado, mas depois ele é liberado para bilhões de usuários. Então começa a ficar claro que precisamos entender não só a velocidade do carro, não só a precisão, não só a qualidade de resposta de uma IA, mas sim toda a cadeia de impacto que ela gera. Não somente o quão bom é a resposta dela, mas qual o planeta que ela consumiu para produzir essa resposta. Então, vou começar agora a expandir essa cadeia de impactos, separando em 3 dimensões. Começando pela dimensão ambiental, aonde a máquina é ligada na tomada. A pegada de carbono desses grandes modelos é algo que nunca foi visto antes. A rápida expansão, a quantidade de modelos que são criados, a quantidade de empresas criando esses modelos,
colocam a inferência e o treinamento desse modelo numa escala que pode emitir milhões de toneladas de gases de efeito estufa por ano. Data centers consomem muita energia e água, e esses data centers possuem um CEP, e aonde eles estão instalados consomem água que competem com o consumo humano e o consumo em agricultura. Data centers com essa rápida expansão vão chegar a 950 terawatts anuais de energia, segundo algumas previsões. É muita energia e 2030 está logo aí. Somado ao consumo de água, ao consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa, a geração do lixo eletrônico, ou seja, do hardware que é necessário para computar os dados da IA, tem uma obsolescência acelerada que nunca foi visto antes. Data centers que tinham ciclos longos de trocas de hardware agora têm ciclos menores. Não porque o hardware não está mais funcionando, não porque aquele equipamento não funciona mais, mas porque na competição por modelos de IA, um hardware desatualizado é perda de competitividade. E quando nós olhamos para uma outra dimensão, a dimensão tecnológica dentro da máquina, né? Olhar para o que está dentro, entender que essa obsolescência de hardware passa a ser também uma obsolescência de algoritmo. Cada vez mais esses modelos estão ficando efêmeros. A necessidade de fazer modelos maiores, modelos melhores, em ciclos de uso cada vez menores, coloca o uso, o consumo de energia em escalas globais que são absurdas. Essa tese, por exemplo, quando se fechou a análise de resultados em 2025, o modelo GPT-4o era o mais avançado. Na data da defesa, já tem o modelo 5.4, 5.5. Isso mostra que a velocidade de geração desses modelos cria uma necessidade de obsolescência algorítmica que coloca pressões no nosso planeta. E essa pressão por eficiência, essa pressão por arquiteturas sustentáveis, né, para conseguir otimizar cada vez mais, né, fazem que os benchmarks, os frameworks de análise desses algoritmos foquem apenas em performance, em desempenho. Então, ao invés de olhar para o carro e como o mundo que o cerca, olhamos apenas para a velocidade que ele anda. E esses algoritmos, eles existem numa sociedade. E se olharmos para a dimensão social, socioeconômica da IA, né, já é hoje amplamente documentado na literatura que existem vieses nesses algoritmos. Quando uma empresa vai criar um modelo, vai treinar um modelo de LLM, ela decide quais dados serão considerados e quais dados não são. Em outras formas de pensar é quais idiomas vamos considerar para ter uma boa interação e quais outros idiomas ficarão de fora. Já é amplamente documentado que a interação em inglês com modelos de LLM é muito melhor do que um idioma subrepresentado da África. E se falarmos de privacidade e transparência, a coisa muda. Hoje, se você não concorda com a política de privacidade de qualquer uma das grandes empresas de IA, você não usa mais aquele serviço. É como ficar sem acesso a computador na era digital. E temos os efeitos redistributivos que são economicamente desiguais. Países desenvolvidos, né, e pessoas com altas habilidades têm melhor desempenho. E essas mesmas ferramentas têm custos que são barreiras econômicas em países subdesenvolvidos, onde o idioma e o custo de acesso à ferramenta proíbe que essas pessoas consigam usar esse tipo de ferramenta. E também já é documentado na literatura que a inteligência artificial impacta na democracia. Nas últimas eleições presidenciais americanas, milhares de eleitores receberam uma ligação com a voz de Joe Biden falando para não comparecer nas para a votação. Isso depois foi documentado, virou caso de polícia. Então, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que consegue fazer deepfakes, né, e controlar narrativas em escala industrial. Então, esses três elos, né, da inteligência artificial precisam ser entendidos. E se a gente não conseguir medir, né, não vamos conseguir também governar. Sem métricas não há governança. E aí vamos olhar então para a literatura e entender quais são as métricas que se olham para a inteligência artificial. Modelos ESG e ESCV são muito bons, mas não dialogam com a especificidade dos algoritmos de IA.
A fragmentação de abordagens são focadas em coisas isoladas. Um só está medindo o carbono, o outro só está medindo a qualidade da resposta. E quando não há integração entre essas dimensões, não tem como comparar. Quais são as compensações, os trade-offs de decisões que são tomadas para desenvolvimento desse algoritmo que vão degradar outra, né? E toda decisão ela é tomada dentro de um contexto, assim como toda avaliação também. E boa parte dos impactos sociais da IA ainda estão em debates qualitativos, sem métodos claros de quantificação disso. Dos frameworks mais utilizados hoje para avaliação da inteligência artificial, é possível identificar que nem todos conseguem ser quantitativos, multidimensional e comparável. E isso é necessário que seja multidimensional e comparável, porque a sustentabilidade da inteligência artificial, ela opera sobre um regime de um trilema. E um trilema é importante saber que é impossível você otimizar um sem degradar outro. Então, sobre inteligência artificial, falar sobre performance e equidade e falar sobre sustentabilidade, performance e equidade, um vai ser degradado. Ou seja, pensarmos em escalabilidade de bilhões de usuários sobre controlabilidade, sobre qual regime de leis esse algoritmo vai ser submetido. Se pensarmos em equidade e ambiente, equidade necessita de modelos maiores que tenham representações inteiras de culturas e idiomas. Mas ao aplicar técnicas de destilação, ou seja, redução de modelo, para que ele seja computacionalmente eficiente, temos que se decidir quais idiomas ficarão de fora, quais culturas serão superrepresentadas. É possível hoje, por exemplo, conversar com um modelo de LLM em Tupi-Guarani? E quando pensamos em performance em meio ambiente, modelos maiores são maiores ganhos econômicos, performam melhor em resultados, mas também consomem mais energia. E essas interrelações, essas tensões entre as dimensões da inteligência artificial é que tornam necessário uma visão sistêmica, uma visão do todo, e como conseguir identificar esses trade-offs e como conseguir também quantificá-los. E é desses elos, né, das dimensões da sustentabilidade da inteligência artificial que surge a questão central da pesquisa. Se é possível construir um índice integrado de sustentabilidade da inteligência artificial que consiga correlacionar ambiente, tecnologia e sociedade, impactos observáveis em diferentes contextos. E para nortear essa pesquisa, surgem três questões norteadoras. Na dimensão ambiental, como quantificar os impactos ambientais diretos e indiretos da IA? Na dimensão tecnológica, como integrar métricas de eficiência computacional, robustez e obsolescência em métricas sistêmicas. Na dimensão social, como mensurar os impactos redistributivos e equidade e viés algoritmos e que seja mensurável e contextualmente relevante. Então, estabelece o objetivo central dessa pesquisa: desenvolver, implementar e validar um índice integrado da inteligência artificial. Um framework que tem que ser sistêmico, comparável e adaptativo. E para conseguir medir esse objetivo, né, foi estabelecido quatro objetivos específicos. O primeiro, desenvolver métricas específicas para conseguir identificar e elaborar, né, essa análise de sustentabilidade, pegando, né, todos esses três elos de dimensões ambiental, social e tecnológico. Criar uma metodologia de normalização e ponderação, porque os dados naturalmente serão heterogêneos, né? Implementar um modelo multicritério para que seja possível criar rankings de sustentabilidade de modelos de IA e também demonstrar uma aplicabilidade prática de todo esse framework desenhado. Ao trabalhar com essa pesquisa, né, durante toda essa pesquisa, foi necessário trabalhar em diferentes áreas de conhecimento. Áreas de engenharia em meio ambiente, áreas da computação, né, data centers e algoritmos, e a área social.
e socioeconômica. E para conseguir trabalhar em diferentes áreas de conhecimento, foi necessário desenvolver uma metodologia de pesquisa suportada por IA. Então, se desenvolveu-se para essa tese o ASTRA, que é uma metodologia transdisciplinar, né, uma metodologia de pesquisa transdisciplinar suportada por IA, aonde esse framework de nada é coautor. Toda a autoria é, né, dos pesquisadores envolvidos, mas esse agente de IA ajuda na síntese e organização do conhecimento e também permite que toda o trabalho, todas as bases de dados, né, seja replicável e auditável, né? Então, como pede a ciência. Inclusive, esse agente de IA Astra foi disponibilizado para que todos possam ser também interagir com a pesquisa desse trabalho. Bom, dito isso, chega-se então à arquitetura do I3A. Ele é dividido em três níveis, sendo o primeiro nível o índice do I3A, um valor de 0 a 1, onde é feito o ranking. No nível 2 são as dimensões, né, ambiental, tecnológica e social da inteligência artificial, né? E o nível 3 são as métricas, onde permite uma análise mais granular. Eu vou começar a expansão dessas três dimensões, né? Mas toda a definição matemática, as ferramentas de coleta de dados, todo o detalhamento de cada uma das métricas foi extensamente colocada na tese e em seus anexos. Então, a dimensão ambiental, ela é dividida aí em dois grupos, basicamente. Um grupo que mede o consumo e impacto direto, né? E um segundo é um consumo indireto. Então, dentro dessa métrica, dessa dimensão, foi colocado métricas de pegada de carbono, a quantidade de água utilizada, a quantidade de lixo eletrônico, né? E também foram colocados, né, a intensidade de grid do carbono onde o data center está sendo colocado e a quantidade de energia renovável que ele pode ter em contrato. Então, é possível verificar e medir o consumo direto e indireto, né, e os impactos dessa dimensão. Um ponto importante, né, já para começar a elucidar essas tensões entre as dimensões da inteligência artificial, chama atenção aqui para o indicador de efeito rebote, né? Esse é um indicador que foi identificado, né, durante a evolução da máquina a vapor, onde ganhos de eficiência, né, são diminuídos, né, devido ao ganho de escala. Ou seja, quando um algoritmo de IA fica mais eficiente, é possível colocar para mais usuários. E esse ganho de escala anula esse ganho de eficiência, ou seja, o aumento de consumo devido a um ganho de eficiência. Na dimensão tecnológica, foi também dividida em dois grupos, onde a parte de eficiência computacional, né, ela está olhando para como o algoritmo e a máquina foram feitas, né, para trabalhar com máxima de eficiência. Então, qual é a capacidade computacional por energia consumida, a medida de otimização do uso da memória e gargalos de dados, a velocidade de inferência, né, de memória, tanto em hardware quanto em software, e o fator de paralelização, tanto modularidade, né, do hardware em si também no software. Na parte de sustentabilidade arquitetural, né, foi colocado para entender também o quanto esse modelo de infraestrutura consegue ser modular para ganhos marginais, né, de eficiência. E também olhando agora para esses trade-offs, essas tensões entre as dimensões, a dimensão de taxa de compressão, né, ela mostra muito com a parte tanto de consumo de energia, mas também com a dimensão social. O que que é a compressão de um modelo, né? Isso aí são técnicas de destilação e fine-tuning, entre outras, que é quando você pega um modelo muito grande, de bilhões de parâmetros, por exemplo, e precisa reduzi-lo para milhões de parâmetros, né? E quando você reduz o modelo, você está tirando o peso desses parâmetros, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar subrepresentando culturas inteiras, você pode estar representando idiomas inteiros. Basicamente, você está tirando, né, capacidades desse modelo e geralmente você faz uma destilação de modelo tirando parâmetros que são menos ativados. Mas são justamente esses parâmetros menos ativados que representam, por exemplo, idiomas. Um parâmetro da língua inglesa era extensamente ativado porque boa parte da base de treinamento desses modelos está em inglês, não em tupi-guarani, por exemplo, né? Então isso já mostra essas tensões entre esses modelos.
Na dimensão social, né, também é dividido em dois grupos, onde uma parte busca criar métricas para equidade e inclusão, provavelmente mensurar o nível que aquela base de dados, né, que aquele algoritmo está criando viés de diferentes grupos sociais, né? E também, por exemplo, a parte, né, que representa a equidade, né, nos resultados. Ou seja, uma mesma interação, um mesmo resultado de um modelo, ele é igual para diferentes grupos que são solicitados, ou seja, vou usar o exemplo do idioma novamente, né? É, o quanto o resultado de estudo de uma cultura, um modelo gera em inglês, em outro idioma, e também em culturas subrepresentadas, ou seja, quanto da cultura pop tem dentro de um modelo e quanto de uma cultura de uma cultura subrepresentada na África, né? E olhando para impacto redistributivo, né, temos também aí o quão que esse modelo impacta a economia. Ou seja, quanto que esse modelo está ajudando a criar um gap de habilidades entre diferentes trabalhadores, né? Então, isso também é possível medir isso, né? E também na parte da participação democrática, o quanto esse modelo foi colocado de salvaguardas e colocado de métodos, né, para verificar se existe algum tipo de governança que permita o uso de deepfakes ou não. Bom, exemplificado aqui, então, as 24 métricas que compõem as três dimensões, aqui está a equação geral do I3A. No primeiro nível, temos a equação, né, com todas as dimensões e os seus pesos, ou seja, cada dimensão possui uma ponderação por algum peso, e também todas as 24 métricas possuem cada uma a sua ponderação, né? Para conseguir trabalhar com esse número de dados, né, com essa quantidade de dados heterogêneo, foi também desenvolvido um algoritmo de normalização adaptativa. Porque é importante conseguir comparar os resultados, então precisamos colocar todos dentro de uma mesma régua, né? Esse algoritmo aqui, ele não vai, né, passar por todas as técnicas de normalização, trouxe aqui as principais. Para essa pesquisa em si foi utilizada a normalização adaptativa mínima e máxima, né, para trabalhar com esses dados. Na ponderação contextual, né, foi colocada uma técnica, né, de sequência de Fibonacci para trabalhar, porque a incerteza, né, ela não é linear. Então, os pesos que consigam direcionar essa incerteza também não devem ser lineares. Então, a sequência de Fibonacci ela é muito bem utilizada para conseguir criar uma distância de sensibilidade quando se coloca esses pesos. Um exemplo de uma aplicação de ponderação contextual é se for uma prioridade ambiental, se for um regulador, né? Então, pensando em regulação de data centers, né, é possível criar uma nota maior, uma ponderação maior para a dimensão ambiental, onde pequenas variações lá vai ter um impacto maior dentro do ranking do I3A. E a mesma coisa é possível para as políticas públicas. Então, feito então o I3A, a normalização e a parte de ponderação, vem então a aplicação do método TOPSIS modificado, que é um método multicritério, ele é extensamente documentado já e validado. É um método que trabalha com distâncias euclidianas, onde permite criar, né, esse ranking e também olhar o quão longe, o quão perto está cada uma das métricas de uma solução ideal, sendo a solução ideal o melhor resultado de todos os modelos avaliados. Então é possível criar, né, esse índice e saber também qual é um referencial teórico, né, desses modelos. Para aplicar, então, o I3I, para fazer uma validação empírica desse framework de trabalho proposto, foram escolhidos 5 modelos de LLMs, né? E só que eles foram escolhidos porque eles representam, né, arquiteturas distintas, diversidade geográfica e corporativa também. Então, o GPT da OpenAI, né, ele é icônico, foi o primeiro modelo que foi colocado no mundo, vamos dizer assim, comercialmente. Ele é um modelo denso e tem um multimodal nativo, né? E também roda sobre um hardware da NVIDIA na Azure, e é uma licença proprietária. O Grok 3, né, ele tem também uma arquitetura densa, mas o foco dele é força bruta. Atualmente, o data center, né, da xAI é o maior data center do mundo em poder computacional, vamos dizer assim, né? Tem 200 mil GPUs H100. Então, toda a ideia deles é na força bruta de capacidade de processamento. Gemini, da Google,
né, trabalha com foco em otimização para eficiência, né, e possui um hardware próprio, né, as TPUs do Google, que são hardwares feitos para trabalhar com IA. Já no Llama, da Meta AI, ele também é um modelo denso, mas trabalha com o conceito de código aberto, onde todos os pesos, né, podem ser modificados pelos usuários, né? Então representa aí uma democracia de acesso a modelos. Já o DeepSeek, né, além de ser um único modelo não americano, né, trabalha com uma arquitetura, né, de experts e trabalha sobre uma eficiência de hardware, né, porque trabalha com um hardware mais antigo, né, e também é de código aberto. Inclusive, esses modelos representam aí uma relevância temporal de 2023 a 2025. Então, aplicado, calculado todo o I3A, né? Esse é o ranking do I3A para um resultado global de sustentabilidade da inteligência artificial, colocando o Llama, né, como o modelo que melhor performa assim, né, em sustentabilidade das três dimensões do I3A, seguido pelo GPT, Llama e DeepSeek como um platô, e o Grok 3, que eu chamo aí de crise sistêmica da sustentabilidade da IA. O ranking, assim, no primeiro nível, ele ainda não permite uma análise um pouco mais granular, mas descendo para um nível das três dimensões, já é possível ver os norteadores das decisões que esses modelos tiveram, né? Então, o Gemini, né, se percebe que é quase um triângulo aqui equilátero, né? E o Grok 3, que é o azul aqui, já mostra sendo aí um modelo que sempre coloca, quando há uma necessidade de decisão, a decisão tecnológica é que tem maior peso dentro dela. Uma outra forma de enxergar isso é ver o quão heterogêneo, como homogêneo estão as cores entre as dimensões, né? Então, o Gemini e o DeepSeek, por exemplo, apesar de estar em diferentes partes da escala, são modelos que buscam, né, trabalhar com uma coisa mais, buscando eficiência nas três dimensões. O Gemini teve notas altas, né, mas o DeepSeek, apesar de notas mais baixas, buscou-se estar ali entre o equilíbrio. Já o Grok 3, né, tem notas ruins nas dimensões, mas na dimensão social, por exemplo, teve a pior nota, ou seja, mostra que há compensações entre as decisões quando há o choque entre as dimensões da inteligência artificial. E se olhar então os trade-offs, né, olhar as compensações, analisando a comparação entre tecnológica e ambiental, é possível ver que, dentre as decisões, o Lhama, por exemplo, né, busca sempre uma dimensão ambiental, ou seja, as notas dele, comparado com as tecnológicas, são sempre buscando melhores eficiências energéticas, eficiências ambientais, né? Já o Gemini mostra-se que está sempre ali no meio, junto com o DeepSeek. Olhando então para a dimensão social e tecnológica, observa-se que o Gemini continua buscando o equilíbrio, né? O Grok 3 pendendo sempre para a tecnologia, né? E o GPT-4 buscando que entre tecnologia e sociedade vão buscar na sociedade. O DeepSeek também é ali perfumando próximo ao centro. E a mesma coisa para o social e ambiental. O Gemini continua dentro do eixo central, né? E o Llama buscando ali a parte ainda ambiental versus social. Então isso já começa a mostrar que o trade-off, né, o trilema da inteligência artificial, ele existe e agora é possível, inclusive, conseguir verificar. Foi plotado um gráfico em 3D, mas colocar numa apresentação, numa coisa 2D, fica difícil a visualização. Principais conclusões que se tem da aplicação do I3A é que sim, o Gemini lidera a excelência e o GPT, e o Grok 3 com uma crise sistêmica, né? É importante que, olhando para o todo, o Gemini ele ganha. Mas se a gente fosse olhar para as dimensões isoladamente, ou seja, olhando somente para a parte social da inteligência artificial, o GPT teria ganhado. E se fosse olhar apenas para a parte ambiental, o Llama 3 iria ganhar. E se for pensar na parte tecnológica, o DeepSeek ganharia. Então, note que isso é interessante porque o trade-off do trilema ele existe e agora é possível quantificá-lo com isso, né? E se olhar a diferença do I3A em relação a outros benchmarkings, né, como o AI, por exemplo, né, o Double AI, geralmente esses benchmarks estão medindo a velocidade do carro. E agora o I3A se coloca, né, como uma forma de medir a fábrica por trás do carro, né? Então, hoje conseguimos entender, né,
que a indústria da inteligência artificial ela tem uma trajetória, né, que é ambientalmente e socialmente insustentável, né? Ou seja, esse caminho que está sendo desenhado de consumo planetário e falta de governança mostra que isso não é um caminho que se encaminha para um lock-in tecnológico, visto na indústria de petróleo, visto também na parte da expansão dos trens na Inglaterra, entre outros lock-ins existentes. Só que o Gemini, né, pela Google, mostra que é possível, sim, trabalhar com equilíbrio, né, desde que seja colocado por um design que não seja puramente código e algoritmo. Bom, o I3A ele foi desenhado para não ser apenas uma forma de olhar para o retrovisor, né, mas também uma forma de é possível usar essa mesma metodologia, esse mesmo método, esse mesmo framework, para avaliar cenários futuros, né, ou seja, se o Grok 3, que teve o pior desempenho de todos, porque aonde liga a máquina dele é um lugar que gasta muito carbono para produzir energia, gasta-se muita água. É possível pegar o Grok 3 e colocar em outro lugar? Então foi feito um estudo de caso dentro dessa pesquisa com o conceito de power shoring, né? Que a ideia é pegar o código que roda hoje lá em Memphis, nos Estados Unidos, do Grok 3 e transportar para o Brasil no Scala AI City, que é um cluster de IA que está sendo formado aqui no Brasil, em Eldorado do Sul, né? É onde tem uma matriz energética completamente diferente. Então, realocando essa infraestrutura sem mudar uma linha de código, gera impacto, né? Então, isso coloca o uso, né, do I3A como uma ferramenta de estudo de caso. Então, o que foi feito, né? Quais foram as premissas colocadas? Saímos do estado inicial, né, do Grok 3, onde ele opera num grid de carbono de 0,48 quilogramas de CO2 equivalente por quilowatt, né, uma participação de energia renovável de 28%, né, e uma pegada de carbono aí de quase 900 toneladas por ano. E vimos para o Brasil, né, trazendo todo esse algoritmo para o Brasil, tem um grid, uma intensidade de carbono no grid de 0,098 quilos de CO2 equivalente por quilowatt-hora, uma participação, né, de energia renovável de 84%, né, e também uma questão de abundância de água para trabalhar com isso, né. E o Scala AI City também trabalha, né, com 100% de energia renovável para a geração do seu consumo de data centers. Dentro desse cenário, então, o que foi feito? Recalculado a realocação, ou seja, o lado esquerdo é o antes, como os dados de consumo do Grok 3 em Memphis, né? E ele vindo para o Brasil recalculado. Então, note que a gente sai de 680 quilogramas, né? 680 quilos de CO2 por quilowatt para 75 quilos. Saímos de 58 mil toneladas de pegada de carbono para zero, né? Um consumo de 3,8 litros por teraflop para 1,2. Então, esse ganho, né, de eficiência, apenas mudando o CEP do data center, é algo que gera um impacto grande. E devido a agora uma característica, né, do Topsys modificado, né, foi colocado esse modelo de Grok 3 Scala AI City como um sexto modelo, né, e foi recalculado todo o ranking agora com 6 modelos ao invés de 5. E segue aqui então qual foi o resultado, né, desse ranking com o Grok 3 operando aqui no Brasil no Scala AI City. Bom, o que é possível? Apenas com a mudança do endereço, né, do CEP, o Grok ele sai da sexta posição e iria para uma terceira posição. A gente está falando de um ganho de 40%. Ou seja, é muito expressivo com uma mudança que não falando que é simples, né? Mas como que o impacto da decisão do endereço desses data centers impactam completamente no consumo energético, no perfil ambiental do algoritmo de IA, né? Ou seja, o impacto do algoritmo ele nasce muito antes da primeira linha de código ser feita. Olhando para as dimensões, para as 3 dimensões, né, então percebe-se que o Grok agora, a escala AI City, teve aí agora a maior nota ambiental, dadas essas especificidades. Então isso mostra que o trilema da IA realmente ele existe, né? Ou seja, é possível realmente ver que essas decisões, né, existem e elas podem impactar diretamente toda a performance do sistema.
Então, o que que a gente sai, né, de resultado desse PowerShoring, né? Primeiro que o CEP impacta muito, né? Mas também coloca hoje o Brasil, né, dentro de um hub verde para IA. Ou seja, falar de IA verde, né, Green AI, né, o Brasil é um hub, então, para receber esse tipo de tecnologia, né? Esse exemplo do GAC3 mostrou que o ganho ambiental foi muito alto. Houve um ganho tecnológico devido a algumas especificidades de hardware e data centers que estão aqui no Brasil, né? Mas mostra que sim, é possível usar o I3A, usar esse método como uma ferramenta aí para fazer estudos de caso de algoritmos de IA em PowerShore. Voltando agora para a parte da pesquisa em si, né, respondendo às questões de pesquisa, essa tese ela atingiu sim o objetivo dela, ou seja, foi implementado e validado um modelo do I3A, certo? Então foi colocado as 24 métricas, a normalização adaptativa, a agregação multicritério e também uma aplicabilidade prática, né, disso. Então mostrando que teve uma convergência entre a fundamentação teórica, modelagem matemática, né, e uma validação empírica dessa coerência, né, que precisa dessa robustez científica que isso aqui é necessária. Os principais resultados que saem, né, dentro disso, né, além do ranking consolidado, né, mostra que o trilema da IA sustentável ele existe, é observável e também agora é possível entender como funcionam essas inter-relações entre elas, né? E um avanço metodológico também que se tem com essa tese. O insight central que eu saio dessa pesquisa, né, é que agora a sustentabilidade da inteligência artificial, ela não deve ser vista apenas no campo algoritmo, na linha de código, mas ela agora é sim o resultado de escolhas em arquiteturas energéticas e institucionais. As principais contribuições científicas dessa tese, né, na parte teórica, é o índice integrado, né, do I3A para avaliar as dimensões da IA, os conceitos de assimetrias entre os trade-offs, né, e uma superação, sim, unidimensional que se tem hoje no estado da arte. Na parte metodológica, né, o framework Astra, junto com o agente de IA, né, mostra que é necessário pensar em novos métodos para a pesquisa científica na era da IA. Né? A IA tem que ser vista como uma ferramenta, não como uma inimiga, e esse método busca elucidar como a gente consegue reproduzir os resultados que a ciência exige na era da IA. Né? E na parte prática, né, uma ferramenta para análise de relocação, né, de power shoring para infraestrutura de TI. Né? E um ponto importante, né, que o I3A ele busca, né, deslocar o debate sobre sustentabilidade da IA da retórica normativa para algo que seja mensurável e verificável. Mas nem tudo é flores, né? A pesquisa ela encontrou várias limitações, né? Primeiro, o foco restrito em modelos de LLM, né? A dependência desses dados que são publicados pelos próprios desenvolvedores, ainda não há uma política de auditoria independente para isso. A ponderação contextual ela reflete um recorte temporal e contextual. Então, para essa pesquisa foi usado o peso 1, né? Mas isso também cria aí sim, da mesma forma que permite uma análise mais específicas, também é uma falha, é uma forma que tem que ser melhorada ou extensamente estudada, né? E também uma questão de validação institucional que permanece em aberto. Isso também, né, da limitação é uma oportunidade, né? Então, colocar o I3A para verificar outros modelos multimodais e embarcados e também protocolos independentes, de auditoria independentes, para conseguir criar uma base sólida para esses dados, né? E também algo que me chama muita atenção e algo que fico até com desejo de continuar essa pesquisa é de fazer estudos longitudinais desses modelos. Então, o que mudou, por exemplo, do GPT-3 para o GPT-4 para o GPT-5, né? Quais foram as mudanças de tecnologia e o que impactou dentro disso, né? Então, essas próprias limitações e pesquisas futuras, essas oportunidades, da natureza dinâmica mesmo, né? Da necessidade da maturação progressiva sobre o debate de IA sustentável. Né? Então, aqui a ideia não é encerrar e nem trazer verdades dentro desse debate, mas estruturar e ampliar esse campo de investigação. Eu gostaria de terminar essa defesa, né, com algumas aspas, né? Que é importante quando a gente está falando agora de uma tecnologia que está ganhando muita força e vai remodelar nas nossas vidas e a nossa sociedade.
Se a inteligência artificial redefine estruturas produtivas e decisões públicas, quem assume a responsabilidade por seus impactos invisíveis? Se a eficiência técnica não implica em equilíbrio ambiental, qual valor deve orientar o progresso? Qual será o custo histórico de expandir sistemas inteligentes sem medir suas consequências sistêmicas? Então, isso são perguntas que são necessárias fazer, porque a cada vez que utilizamos um algoritmo, a cada vez que fizemos um prompt, a cada vez que colocamos um modelo de IA para nos ajudar em políticas públicas, para que um governo coloca um modelo de IA para fazer classificação e validação de quem recebe ou não uma assistência, a gente precisa fazer uma última pergunta. Se a IA reflete os valores de quem a constrói, que tipos de civilização estamos, de fato, programando? E para encerrar, então, essa apresentação, vou trazer uma frase de Stuart Russell que sintetiza o espírito da pesquisa que foi feita até aqui. Se tivermos sucesso, a inteligência artificial será o maior evento da história humana, mas também pode ser o último. A diferença está no controle. E nada mais é o I3A do que uma forma de entender esse controle. Agradeço a todos por ficarem ouvindo até aqui. Muito obrigado à banca e fico agora à disposição para arguições. Muito obrigado.